pessoal do CIEC, tudo bem? Meu nome é Caio Brinati Guardi, eu sou designer gráfico formado pela Unesp Bauru e atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação de mídia e tecnologia da Unesp Bauru, orientado pelo professor Dr. Dorival Rossi. E hoje eu vou apresentar um pouco do meu projeto para vocês, que é denominado Controladoras Mídia de Baixo Custo e seu possível impacto de inclusão social, incluindo a filosofia maker e faça você mesmo. Bom, o meu projeto é um projeto de TCC, né, que ele está sendo objeto agora da minha pesquisa de mestrado, e ele é uma controladora MIDI modular de baixo custo, baseada em Arduino e no movimento Maker Faça Você Mesmo. E aí eu vou explicar um pouquinho esses pontos aí que fazem parte do meu projeto. Primeiro, sobre o movimento Maker e Faça Você Mesmo. Então, a base da cultura Maker é voltada à autonomia de que qualquer pessoa tem em construir, consertar, modificar e desenvolver alguma coisa com as próprias mãos. Então, o papel do movimento Maker é incentivar as pessoas comuns a fazer os seus próprios objetos e juntar essas pessoas. Então, por meio dos Fab Labs, né, que são os laboratórios de fabricação, ou por meio da internet, né, essas pessoas têm esse acesso a objetos, qualquer produto, qualquer estudo que as pessoas compartilhem entre si e que esses objetos vão acumulando conhecimento ao longo do tempo, né? Então, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo e isso faz com que esses objetos, né, isso acabe criando um novo conhecimento em cima disso. E aí, voltando um pouquinho atrás, o que é uma controladora MIDI, né, para explicar para vocês. Uma controladora MIDI é um equipamento que faz a comunicação do mundo analógico com softwares, né? Ele conecta um músico ou um profissional da música, né, qualquer coisa desse gênero, a um programa musical que ele quer controlar dentro do computador. Então, é como se fosse o nosso mouse ou o teclado, né, que a gente tem essa conexão, né, a gente consegue controlar as coisas que estão sendo mostradas para a gente na tela do computador. Então, basicamente, isso é uma controladora MIDI. Bom, para desenvolver esse projeto, eu tomei como base a metodologia do Design Thinking, né, que coloca o usuário no centro do desenvolvimento do produto e ele vai colocando sempre por meio de alguns testes, tentando moldar esse produto para que ele atenda sempre as necessidades principais desse usuário. Né? Bom, então, partindo desse ponto, né, eu tenho as etapas do meu projeto, que são a ideação, prototipagem e a construção final. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a ideação, né? Onde que eu tive o começo da ideia. Bom, primeiro falando com alguns profissionais de música, né, de eletrônica, principalmente as pessoas que tocam, né, os DJs, né, eles discotecam, eu percebi que as controladoras MIDI normais, né, que atualmente hoje a gente tem no mercado, são muito caras, né. E aí, como base, eu usei o salário mínimo, né, do brasileiro em 2022, isso é um dado do governo federal, que é de R$ 1.212. Então, hoje, o salário mínimo é de R$ 1.212, e uma controladora MIDI de entrada para discotecagem hoje custa em torno de R$ 800. Isso representa 66% de um salário mínimo. É um valor bem alto, né, como a gente pode perceber, e principalmente as pessoas que estão começando a entrar na prática, né, da discotecagem, eles não têm muito acesso a isso, porque é um equipamento realmente muito caro. Então, acaba ficando um pouco inviável para as pessoas começarem a serem introduzidas, né, no mundo musical ou da prática musical. Bom, e aí, partindo disso, né, dessas conversas, eu comecei a fazer alguns mapas mentais, alguns brainstormings, e eu decidi fazer uma controladora MIDI para discotecagem, especialmente, né, porque existem outros tipos de prática que utilizam controladoras MIDI também para música, mas eu escolhi a discotecagem, e eu decidi que ela ia ser modular, para que ela tivesse uma facilidade na reprodução e uma maior flexibilidade na organização do próprio fluxo de trabalho, né? Quando a gente está começando, a gente gosta, né, de conseguir organizar as coisas do nosso jeito, e isso ajuda as pessoas, o usuário que está começando, iniciando na prática aí, a fazer isso. Então, eu comecei a fazer os desenhos, eu comecei a entender como é que ia ser montada essas controladoras e fui rabiscando aí, como vocês podem ver aí na tela, são os meus primeiros desenhos aí das controladoras. Depois disso, eu parti para a prototipagem e os testes com o Arduino. Para quem não conhece, o Arduino é um microcontrolador, ele é como se fosse um computador, né, que você insere uma programação e ele responde essa programação de alguma maneira, né. Aí vocês podem ver que eu fiz esses testes aí com jumpers, né, que são esses fiozinhos e tal, para ver se ele estava funcionando.
ele está totalmente fora da caixa e tal, né? Mas isso era mais para perceber como as pessoas conseguiam utilizar o meu protótipo e se ele estava funcionando de fato a minha programação. Depois eu parti para prototipagem e testes da carcaça, né? O case que vai proteger todos os componentes eletrônicos. E aí, depois daqueles desenhos, né, eu comecei a cortar no papelão, a tentar entender como é que ia ser montado, né, o meu case, e aí eu comecei a falhar bastante, né? Essa é a ideia do design thinking, né? Falhar bastante, aprender com esses erros e falhar de uma forma barata. Então, eu usei um material muito barato para conseguir, né, tipo, desenvolver essa parte do projeto. E aí depois eu fui montando e tentando entender quais eram os erros que eu tinha feito nesse primeiro protótipo. Depois disso, eu parti para uma estrutura um pouco mais rígida de MDF, e aí já cortada no corte a laser, né? Utilizando a cortadora a laser. E também já entendi alguns erros e alguns acertos que eu tive para depois fazer um corte final, que eu escolhi o acrílico. Para o meu projeto, ele daria mais resistência, apesar de ele ser mais caro. Mas como ele é um projeto muito maleável, né? Quem quiser reproduzir ele em casa, poderia reproduzir em qualquer outro material que fosse mais barato e que tivesse alcance, né? No meu caso, eu escolhi o acrílico por conta da resistência. Depois disso, eu parti para a construção final, né? Eu escolhi imprimir todos os knobs, né, dos potenciômetros, que são essas... depois eu vou mostrar para vocês o que são, né? São umas capinhas aí que a gente coloca em cima dos controles. E os botões também. Por que eu decidi fazer isso? Eu decidi imprimir tudo isso para que as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de produto, né? E que isso fosse totalmente customizável também para a base do usuário, né? Então, o usuário poderia olhar ali e falar, eu quero fazer de outra cor, eu quero fazer de outro jeito, quero fazer maior, menor, tudo isso para dar mais abertura. E também, na parte da construção final, eu fiz a solda toda à mão. Vocês podem ver aí esse monte de fios aí. Mas foi uma escolha consciente, porque eu precisava deixar isso mais aberto para o público, para que as pessoas pudessem escolher, né? Se eu escolhesse fazer umas placas de circuito impresso, isso ia ficar muito caro, e talvez as pessoas não tivessem a consciência de como fazer isso de uma maneira mais prática, né? Então, a maneira mais prática foi a solda eletrônica na mão mesmo. Aí aqui algumas imagens, né, dos protótipos finalizados, né, dos módulos da controladora. E aí a gente chega na parte final, né, da montagem, que aí eu somei todos os valores, né, do que eu usei aí nos módulos, né? Então, o módulo mais barato, R$100, o módulo mais caro, R$320. Um total deu de R$896, deu um pouco mais caro do que as controladoras de entrada mais baratas que a gente tem hoje no mercado, mas a ideia aqui é prototipar. Então, esse protótipo ainda realmente está mais caro, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo protótipos mais baratos. E esses módulos também dão abertura para que a pessoa possa só fazer um módulo ou utilizar outro. Isso aí depende muito da escolha. Então, isso também, a escolha dos módulos é uma escolha consciente aí para que os usuários possam utilizar da maneira como quiser. Aí aqui mais fotos das controladoras todas juntas, né? Vale lembrar que esse é um projeto open source, então ele está disponível aí nesse link que eu disponibilizei aí na apresentação. Ele está na internet para quem quiser reproduzir e pegar todas essas informações e utilizar no seu protótipo, para conseguir produzir a sua própria controladora. Algumas considerações finais, né? O preço de produção ainda está elevado, tem algumas coisas ainda para arrumar realmente, né? Mas como foram testes, esses valores incluem alguns erros também. O produto precisa evoluir algumas coisas tecnicamente, principalmente a parte eletrônica, né? Elétrica, tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Mas apesar disso, o protótipo em alta fidelidade foi muito satisfatório, eu gostei bastante do resultado, foi bem legal o resultado que eu tive com ele. E ainda ele precisa de uma validação da proposta de valor junto com os usuários, né? Entender mais um pouco como é o universo desse usuário, para que eu consiga entender melhor ele e levar um produto mais próximo, atendendo às necessidades que eles têm. Vale lembrar que ele é um projeto agora, né, em desenvolvimento novamente, então ele não tem uma conclusão final. Eu ainda estou trabalhando nisso para conseguir desenvolver algumas coisas, umas melhorias nesse projeto. Então é por isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pouco como é que ele está evoluindo. Bom, é isso. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Congresso, falando com vocês, né, em meio a tantos outros trabalhos tão interessantes assim. E quem quiser entrar em contato, @dalimid, né, que é o nome das controladoras aí no Instagram,
Se você quiser entrar em contato, saber mais sobre o projeto, é só entrar lá em contato no Instagram comigo, que eu estou à disposição. Beleza? Muito obrigado e até mais.